tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. Por isso que a gente tem tanto problema hoje na educação, principalmente por essa postura de querer colocar a criança e depois adolescente, e até na faculdade acontece isso. Tu quer colocar, o professor geralmente ele quer pegar, transpor as suas ideias para o outro, isso aqui é verdade absoluta, e dali em diante você tem que agir como eu falei. E eu acho que a gente tem que partir muito mais para a questão da criatividade e as pessoas irem além, né? Hoje, se a gente pegar o exemplo aqui de vocês, um podcast. Vocês aprenderam isso na escola? Pô, nada. Não. Vocês aprenderam algo de produção na escola? Não. E se você fosse, talvez, ter um projeto, algo inovador, e quisesse fazer um programa, não. Não é assim que se apresenta. Não é assim que se leva conhecimento. E o mercado de trabalho mudou, né? Só que a escola continua... Eu tive a mesma educação dos meus pais. Provavelmente vocês também. E eu não sei se vocês têm filho, eu não tenho. Não. Mas as pessoas da minha idade hoje que têm filho... Os filhos estão tendo a mesma educação que eu tive, que meu pai teve, que a minha avó teve. Que já era ultrapassada. E que já era ultrapassada, e que já está mais do que provado que não dá certo. Então, eu acho que colocar nessa caixinha do não faz barulho, fica quietinho, agora não é hora de falar, te coloca depois no mundo despreparado, né? Tu tem um exemplo, assim, de umas práticas que tu faz pra dar essa, sei lá, deixar a aula mais dinâmica, estimular mais a criatividade? Tipo, no português eu não... Então, eu nunca... Assim, a aula de português ela é sempre muito odiada. Fato, né? Todo mundo odeia a língua portuguesa. Então, quando eu falo que eu sou professora de português, eu até brinco, assim. Eu digo, eu sou professora de português. Não pareço, mas eu sou professora de português. E eu acho que a língua portuguesa ela é muito chata, porque a gente não tem a constância do aprendizado. E isso até é um paradoxo, porque nós estamos aqui falando no podcast em língua portuguesa. Só que se você perguntar para alguém, em que você tem mais dificuldade? Língua portuguesa. A matéria é mais odiada, ou matemática ou língua portuguesa. Fato. E são as mais... Só que tu tens que usar isso o tempo todo. Mesmo, independente de qual idioma tu fale, seja bilíngue, trilíngue, tu vai usar a língua portuguesa porque é a tua língua materna. Então, a gente já começa numa desvalorização da língua que a gente nasce ouvindo e aprende. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, que era o que a gente tinha na sala de aula. Passar a matéria no quadro... e depois fazer uma pergunta. Aí responde em 5 linhas. Cara, eu não sei como é que é a tua dinâmica de aula, mas eu já fico puto de um professor que passa a matéria no quadro, porque, cara, pra mim não faz mais sentido. Pra quê? Ninguém escreve mais, entendeu? Por que a pessoa vai já passou. Exato. Então, na faculdade é a mesma coisa, cara, eu fico indignado, cara. Oh, meu Deus. Pô. Mas sabe pra que isso, né? Pra matar tempo. Sim. Porque muitas vezes o professor não tem domínio total do seu conteúdo e ele fica passando tempo... ele faz isso pra enrolar. E enrolar, escrevendo no quadro. Porque pensa, se o professor agora os professores estão me odiando, tipo assim. Porque se o professor dá aquele conteúdo todo semestre ou todo ano, cara, ele já, tipo... Cara, meu Deus, eu tenho muita raiva, pô. Tem professor... Eu me negava a copiar, eu não copiava. Que tem um caderninho pra vida, né? O mesmo caderninho em todos os anos. Então isso não funciona mais. Hoje eu trabalho... Quando eu trabalho em sala de aula, a questão, por exemplo, de desafios. Porque tu tens 40 seres humanos na tua frente com níveis totalmente diferentes de aprendizado. Seja na faculdade, seja no ensino médio, na 4ª série, ou 4º ano, agora como mudou, 5º ano, enfim. Não tem como uma turma estar no mesmo nível sempre. Não tem. Não tem desde a formação pequena até a faculdade. Acho que até o pós-doutorado. Ninguém está sempre no mesmo nível. As pessoas têm situações de aprendizagem diferentes. Só que a gente nivela tudo igual. Agora é essa matéria. Então, eu sempre trabalhei com a ideia de desafios. Para que tu vai ensinar sujeito e predicado se às vezes metade da turma já sabe? Passa um desafio. Quem é que sabe? Quem sabe, show de bola, passa para outra matéria. Quem não sabe, vai reforçar. Então, ali, às vezes, tu consegue trabalhar 2, 3, 4 disciplinas na mesma turma. E aí tu consegue um equilíbrio. Pô, que massa. E aí o professor é que vai pra coordenação nessa hora, não é o aluno, Mas né? como que tu faz essa divisão? Então, aí a gente tem que ter toda uma dinâmica de um preparo, um pré-preparo que o professor tem que ter hoje. Mas vamos lá, vamos pegar o 6º ano, trabalho sujeito e predicado. Odiado, pra quê, né? Aí a gente é muito legal, sujeito e predicado. Pra que usa na vida? Eu nem lembro mais o que é o predicado. Pô. É o resto que não é sujeito, né? Ou é sujeito ou é predicado. Ou é sujeito ou é predicado, não tem outra coisa, né? Ou é sujeito, ou quem faz a ação é o restante da ação.
Pergunta número 1 que eu sempre fiz, e eu fazia para os professores da faculdade, faço para outros professores hoje quando eu dou mentoria, que é, pra que você ensina isso? Se o cara precisa, no fim, escrever uma boa redação no Enem, ele não sabe, porque ele tá lá pegado ainda mais sujeito e predicado, que não cai no Enem, que não cai na interpretação de texto, que não cai na hora de tu abrir uma empresa, que não cai na hora de fazer um anúncio publicitário, escrever uma legenda no teu Instagram, serve pra nada. Conversar no podcast. Conversar no podcast, né? A gente tá aqui conversando sobre N outras coisas, concordâncias e coisas do dia a dia, que não tem na escola. Então, quando a gente nivela, por exemplo, você já sabe isso, vamos para a próxima atividade, tu começa a peneirar um monte de conteúdo que é irrelevante para o aluno. E que ele vai passar por uma questão convencional hoje brasileira de educação, mas que não é usual. Tá, mas, tipo assim, existe uma, digamos, uma pauta que tu é obrigado a seguir. Na escola, É. existe. E aí, A escola hoje ela é engessada, né? Entendi. Eu acho que do que a gente tem aí de política, eu acho que a educação é o que está mais atrasado ainda. Tanto que aqui em Santa Catarina agora a gente tem uma polêmica gigantesca, né? do homeschooling? Tanto do homeschooling, que eu defendo, entendeu? Eu acho que não importa como, o importante é o final, você chegar bem formado. A gente teve aluno que praticou homeschooling aqui no Brasil e conseguiu grandes aprovações. E não podia porque não tinha diplomação. Como Mas é que a é prova- esse esquema aí do... Homeschooling é educação Estudar em- domiciliar. Entendi. É que foi aprovado, acho que Aqui em Santa essa Catarina, semana, né? É o Bruno Souza que defende muito isso, né? Que é um deputado. Pô, o Bruno Souza aqui Inclusive, vai vir aqui, Vai vir aqui. daqui a alguns dias. Eu fiz uma live com ele, não faz muito... bom, se bem que o tempo tá passando tão rápido, mas foi ano passado. não faz muito tempo. Eu ainda não faz muito tempo, ou este ano, não sei mais agora, não lembro mais a data. E... Então, eu acho que não é a questão mais só do meio, né? É o final. O que o estudante precisa? Por que a gente passa pela escola? Escrever melhor, falar melhor, se comunicar, conhecimentos gerais. E às vezes a gente sai da escola sem saber nada disso, Pois é. com um monte de regras na cabeça, ou nem mais na cabeça, né? Não sabe mais. E na vida precisa reaprender tudo de novo. Porque Sim, na na marra, né? na hora de praticar que falta o conhecimento. Então, por isso que eu não consigo, em momento algum, defender a educação que a gente tem hoje. E eu acabo realmente comprando brigas. E quando a gente fala até dessa polêmica que aconteceu aqui em Santa Catarina do homeschooling, vai muito além disso. Porque o atual governador, que é o Moisés, a gente tem um processo seletivo aqui que chama ACT, que é admitido em caráter temporário. E esse ano, pela primeira vez, o que o governo fez? Elevou a média salarial dos professores, que era uma luta já, com muita razão. Só que além de fazer isso, ele fez um cálculo bem básico, né? Eu vou elevar o salário, mas eu vou cobrar um pouco mais desse professor. Ah, entendi. E aí ele colocou redação. E aí, o que a gente tem de manifestação de professor contra ter redação Como no assim, processo seletivo, porque Ah. não quer fazer. Ah, Porque entendi. acha um absurdo. Não, eu tenho 20 anos de sala de aula. Eu não vou fazer uma redação. Tipo, uma prova de admissão Mas é pra um, ser prova mas de é um admissão, professor, né? mas é um professor. É o mínimo, na real. É, exatamente. E aí a gente compra brigas gigantescas, né? E aí eu No levo... vestibular, tu tem que fazer redação independente da matéria, se tu quer ser engenheiro, se tu quer qualquer Exatamente. coisa. Mas por quê? A gente pensa, a redação é chato. Mas qual é o objetivo da redação? Só mostrar que você tem uma boa compreensão. Porque se você não consegue compreender uma proposta e escrever apenas 30 linhas, e os trabalhos acadêmicos depois? Pois é. Então, na verdade, é uma coisa muito simples. É você só mostrar que você tem um domínio linguístico, que é saber escrever, não errar muito e ter compreensão. Desenvolver um raciocínio. Desenvolver assim. raciocínio, ter um senso crítico, né? Que muitas vezes não é ensinado na escola, esse senso crítico. Por que não é ensinado? E aí vem o paradoxo de novo, né? Fica quieto, não fala. Aí é verdade porque eu falei enquanto professor. Mas chega no vestibular, você tem que ter um senso crítico. Mas eu não fui ensinada a ter um senso crítico. Foi ensinado a seguir o que. Foi ensinado a o que seguir um falam. padrão? Por exemplo, vamos lá, geografia, vou responder, responda em 7 linhas. Mas você conseguiu responder em 2. Não, Pois tem que é. ser em 7. Aí tu começa a encher linguiça e não fala nada. Aí vai pra rede social, faz a mesma coisa, faz um textão deste tamanho e não falou nada. Tipo, uma linha responderia. Então, acho que as pessoas estão precisando mais... A educação está precisando preparar o indivíduo para o mercado de trabalho que vem. Que não estão preparados.